descoberta da literatura, que talvez seria esse a questão, né? A descoberta da literatura, ela veio quando eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, né? Eu morava numa fazenda, eu cresci numa fazenda, caminho de Cunha aqui, né? Na estrada Paulo Virgílio, 171. E então eu era assim um jovem que lia muito pouco e tinha bem pouco contato com esse tipo de coisa, né? Apesar da minha família ter um certo nível de estudo bom, meu pai é economista, minhas tias advogados e tal, mas eu mesmo não tinha contato, estudava numa escola rural e tudo mais. Aí eu vim trabalhar aqui em Guará numa imobiliária de um amigo do meu pai e tal. E acabou que nessa imobiliária eu passava 8 horas por dia trabalhando, eu era um garoto, não tinha nada que fazer praticamente, eu tinha que atender uns telefones, algumas coisas assim. E acabou que eu então tinha uma estante atrás de mim, ficava sempre uma estante no escritório onde eu trabalhava, cheia de livros, e eu um dia peguei um livro de lá. E eu me lembro que esse primeiro livro eu já mergulhei assim para talvez não sair até hoje, né? Convivo até hoje com livros e aquele foi o primeiro livro que li do começo ao fim, o primeiro livro que talvez tenha lido de fato na vida, né? A arte me salvou, a poesia, a literatura me salvou assim, de eu me tornar primeiramente um ser humano melhor, que eu acho que a gente vem aqui para ser um ser humano melhor. E eu não conseguiria escrever alguma coisa que fosse deixar o outro mal. Então, por mais que às vezes a minha poesia está triste, de repente lá no final tem uma estrofe que fala assim, mas no sentido amanhã o sol virá e tudo ficará bem, entendeu? Esses são 2 exemplos de como a literatura pode mudar e influenciar diretamente a vida. Tiago Feijó escolheu ser professor de literatura por ser um leitor assíduo e Regina Rousseau teve uma história baseada em literatura. Os livros e a escrita ajudaram a superar a depressão e a fez conhecer o seu melhor amigo. E dos 15 aos 18, que foi esse período de estudo, né, essa questão da preparação para o vestibular e tudo mais. Quando eu resolvi, enfim, que eu queria fazer um curso, queria fazer uma faculdade, eu não hesitei em escolher por letras, porque me pareceu, no momento, o curso adequado, né? Quando eu tive depressão, eu lembrei que muitos sintomas que eu estava tendo, eu sentia aquelas vezes como criança. Então, por isso que eu sempre tive esse mundo imaginário de criar coisas, de escrever sobre coisas que você está sentindo, mas que nem todo mundo precisa saber. Às vezes você escreve, põe para fora e aquilo te ajuda a trabalhar com você mesmo. Até que eu conheci uma pessoa que era muito importante para mim, que eu gostava das letras dele como letrista, como compositor, e eu conheci assim sem ter noção de quem ele era. A vida deles foi transformada pela literatura, a escolha pela Faculdade de Letras que moldou a caminhada de Tiago e a descoberta da amizade verdadeira por Regina. Foi o Renato Russo. Antes de conhecê-lo, eu já ouvia Legião Urbana desde os anos 80 em São Paulo. Eu desbravei São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, o metrô estava no Bresser. Mas eu fiz letras exatamente por isso, acho que no nome do curso, essa coisa de ler e escrever, de mergulhar, e a própria literatura, evidentemente, quer dizer, eu conhecia a literatura, mas como um amador, né? Conhecia a literatura como quem estava ali, e eu era um jovem que tinha lido sabia alguns nomes, sabia alguns movimentos literários, tinha gosto por ficção, eu gosto muito de ficção, essa coisa de mergulhar numa história inventada. Mas eu não sabia nada de literatura em termos de técnicas literárias, ferramentas de análise crítica, linguística, matérias que vão se reunindo para te dar o arcabouço para ser um profissional. Eu não sabia nada disso. E o curso de letras me ofereceu. Não reconheci, porque o Renato Russo da minha imagina assim, que eu sabia, era um menino sem barbinha, sem óculos, e ali na minha frente estava um homem de barba, falando grosso, bem homem, mas não tinha nada do último disco
que eu lembro, não dava para lembrar. Talvez também o ambiente mais escuro, toda aquela coisa, não reconheci, não acho que foi uma coisa até providencial, porque se eu tivesse reconhecido, eu ia travar, ia ficar escolhendo coisas para falar. No finzinho do meu curso, eu já estava com um intuito muito forte de escrever um livro que eu tinha em mente, né? Já tinha uma temática, já tinha os personagens. E quando me formei, voltei para cá, para Guará, para minha cidade, né? Eu me formei em Araraquara. E quando voltei para cá, eu pus em prática a escrita desse livro, que demorou 2 anos, e que não foi o primeiro livro a ser publicado. Eu escrevi ele primeiro, um romance, né? Uma história longa, que eu engavetei, deixei lá depois de terminado, e passei a escrever contos. Entrei nessa onda dos contos. De repente, eu estou sentada, começou todo mundo a bater palma, gritar, Renato! Eu olhei para aquele palco, quando eu olhei naquele palco, aquela escadinha assim, não era um palco imenso, era um palco mais ou menos assim, umas 4, 5 degraus. Quem estava subindo? O cara que estava sentado comigo. Não, sabe, eu olhei assim, era tão surreal que custou para cair a ficha. Começou a cair a ficha quando ele estava sozinho, não tinha dado nem Marcelo. E ele falou alguma coisa, os acordes do que ele ia cantar para a bandinha, e ele entrou cantando Giz, Vento no Literal, e entrou na metade da música Metal Contra as Nuvens. Aí eu fiz assim na cadeira, sabe, assim, tipo, meu Deus, como eu sou tonha, beleza. A história de ser um escritor com obras publicadas foi colocada em prática no fim da faculdade de Tiago. Atualmente, ele mescla a atividade da escrita com a sala de aula. Já a Regina começou a história da amizade, que foi uma verdadeira troca literária. E chama-se Solitudes, é o meu primeiro livro, que depois ganhou como livro publicado, como livro do ano, um prêmio chamado Prêmio Bunkyo de Literatura, que é um prêmio da Academia Japonesa na Liberdade, né? Academia de Cultura Japonesa na Liberdade, que premiou como livro do ano esse livro. E aí, isso foi em 2015, né, que eu publiquei esse primeiro livro. E depois eu retomei aquele romance da gaveta, pus ele em ordem, ele ainda também tinha traços de iniciante, vamos dizer assim, ou pelo menos ele ainda estava um pouco carregado. Eu reescrevi algumas coisas, algumas partes, não mudei muita coisa. E aí publiquei ele agora, pela Penalux aqui de Guará, em 2017. Publiquei esse romance, chama-se Diário da Casa Arruinada. Aí começou uma amizade muito legal, que eu achei assim que foi uma amizade que só me acrescentou, me fez coragem de tirar minhas coisas que estavam na gaveta, até escrever um livro. E dessa amizade que durou de 92 para 96, que foi o ano que ele faleceu, eu comecei a fazer algumas poesias para ele. Primeiramente porque ele passou a ser minha musa inspiradora. Todo livro que eu abro, eu viajo para aquela região, para aquele tempo, né? E para aquelas pessoas, conhecer essas pessoas que não existem, que nunca existiram. A literatura é essa magia, essa mágica aí, feita de palavras, né? Eu acho que é isso que me arrebatou desde o começo. É isso que eu venho fazendo com muito mais força agora, porque agora eu passei já há um tempo eu passei de leitor para escritor. Eu, na verdade, continuo os dois, mas eu saí de um lado da página do livro para entrar em outro, né? Quer dizer, agora eu crio também histórias. Aí depois da morte dele, que em 98, ele morreu em 96, em 98 eu escrevi O Canto do Roxinol, que aí juntou poesias quando eu conheci, durante a nossa convivência e pós-morte dele. Só que esse livro saiu muito sofrido, porque foi realmente, conhecer foi bacana, durante foi legal, mas pós-morte dele foi muito, muito ruim. Eu me senti extremamente sozinha. Você perdeu até então, eu nunca tinha tido um grande amigo.
Quem se permite levar, abre o coração para as palavras, sente a mudança, sente que aquele pode ser um caminho mais leve de ver a vida, seja salvando, como aconteceu com Regina, ajudando a superar a depressão e a levando até a amizade com Renato Russo, seja te preparando para o futuro, como Tiago, escolhendo a profissão por amor aos livros, e mais, querer ser escritor também. Mas todo leitor que gosta de ler tem vontade de escrever sua própria história, né? Percebe que pode escrever sua própria história, por que não? Foi o que eu pensei e fiz, botei em prática. E eu me lembro que desde o primeiro continho que eu escrevi lá na juventude, que eu vi aquilo pronto, eu já fiquei fascinado. Falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. A literatura para mim é assim o ar que eu respiro. Porque se eu escuto uma canção, eu tenho uma caixa. Isso acho que é mal de muitos escritores, Renata também era assim. Eu tenho uma caixa que tudo que eu escuto de música, alguma coisa que me toca, que me inspira, eu escrevo. Então, eu componho minhas poesias assim, como se fosse quebra-cabeças.